Sessão ordinária da Câmara de Vereadores, presidente vereador Valmarino Machado, secretário vereador Luciano Flores. Leitura da ata 3462. Aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2013, às 18 horas, na sala de sessão Manuel Fernando da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa. Conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, vereador Valmarino Alves Machado, ao verificar o livro de represença, constatou que todos estavam presentes e foi aberta a sessão. O senhor secretário, vereador Luciano Flores, procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata de folhas 3460 e 3461 da sessão ordinária anterior. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovada por unanimidade. No expediente, leitura dos ofícios 236/13, 242/13, 248/13, de autoria do Executivo Municipal, leitura do ofício 015/2013 da CCJ da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, leitura do projeto de lei 078/2013, 079, 080 e 081/2013. Em oportunidade, o vereador Zaid fez a proposição para que o projeto de lei 079 fosse incluído na pauta de votação em regime de urgência. O senhor presidente colocou em discussão, e fazendo uso da tribuna, o vereador Luciano Alves Flores, Carlos Maia, Flávio Lara, Otávio Teixeira, Sérgio Oliveira, Zaid, Dilceu e Valmarino Machado. Na sequência, o vereador Zaid fez a retirada de seu pedido de urgência do projeto de lei 079. Ordem do dia. O vereador Otávio Teixeira fez a proposição para que fossem lidas somente as emendas e os pareceres jurídicos e das comissões de projetos de lei e da pauta de votação. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, e em votação foi aprovado por unanimidade. A proposição. Leitura do projeto de lei 065/2013, o senhor presidente colocou em discussão e fizeram uso da palavra os vereadores Pedro Dornelles, Sérgio Oliveira, Luciano Flores, Carlos Maia, Flávio Lara, Dilceu Lopes, Otávio Teixeira e vereador Valmarino Machado. Em votação foi aprovada por maioria dos votos contrários do vereador Dilceu Lopes e os votos favoráveis do vereador Ademar Duarte, Carlos Maia, Pedro Dornelles, Suzy Pereira, Otávio Teixeira, Zaid, Flávio Lara, Sérgio Oliveira, Luciano Flores. O senhor presidente declarou o seu voto como favorável e a leitura do projeto de lei 069. O senhor presidente colocou em discussão, fizeram uso da palavra os vereadores Flávio Lara, Carlos Maia, Pedro Dornelles, vereador Luciano Flores, e que pediu que fosse colocado em ata o artigo 34, inciso 11º, que é de competência exclusiva da Câmara Municipal, 11º, solicitar informações por escrito no Executivo. Em continuidade, o vereador Carlos Maia, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, solicita que o projeto de lei 069/2013 seja retirado da pauta de votação. Leitura do projeto de lei 070/13, o senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão na forma regimental, que para constar foi lavrada a presente ata e o secretário subscreve juntamente com o senhor presidente. Não. Fica sentadinho, numa boa. Deixa eu ler isso aqui. Câmara Municipal de Capão da Canoa, sessão extraordinária da Câmara de Vereadores, presidente vereador Sérgio de Oliveira, secretário vereador Luciano Flores. Ata 3463. Aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2013, às 15 horas, na sala de sessão Manuel Fernando da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, foi dado início aos trabalhos da sessão extraordinária autoconvocada pelo presidente da Câmara Municipal, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, vereador Valmarino Machado, ao verificar o livro de presença, constatou que todos estavam presentes e a presença. O senhor presidente, o senhor secretário, vereador Luciano Flores, procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, bem como a leitura do ofício circular 017/2013. Na ordem do dia, o senhor presidente e o vereador Valmarino Machado fez a proposição para que fossem lidas somente as emendas e os pareceres jurídicos dos projetos de lei da pauta de votação, bem como sejam lidos e votados. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade a proposição. O vereador Carlos Maia fez a proposição para que a sessão fosse suspensa para que as comissões exarassem os pareceres dos projetos de leis. E o senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por a maioria dos votos contrários, dos vereadores Flávio Lara, Otávio Teixeira, Zaid, Sérgio e Dilceu. Os votos favoráveis dos vereadores Ademar Duarte, Carlos Maia, Pedro Dornelles, Suzy Pereira e vereador Luciano Flores. Na oportunidade, o vereador Valmarino Alves Machado pediu dispensa do plenário por razões pessoais. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovada. De volta aos trabalhos, presidindo essa sessão a partir desse momento, o vereador Sérgio Oliveira solicitou a leitura dos projetos de lei. Em apreciação, a leitura do projeto de lei 079/2013,
O vereador Sérgio Oliveira fez a proposição para a derrubada dos pareceres do projeto de lei 079/2013. O senhor presidente colocou em discussão e fizeram uso da palavra os vereadores Pedro Dornelles, Suzy Pereira, Luciano Flores. Em votação foi aprovado por maioria. Com votos contrários dos vereadores Pedro Dornelles, Suzy Pereira, Luciano Flores e votos favoráveis dos vereadores Seu Lopes, Flávio Lara, Sérgio Oliveira, Otávio Teixeira, Zaide, Ademar Duarte e Carlos Maia. Em votação, o projeto de lei 079/2013, o senhor presidente colocou em discussão, fizeram uso da palavra os vereadores Carlos Maia, Luciano Flores, Pedro Dornelles, Otávio Teixeira e a vereadora Suzy Pereira. Em votação foi aprovado por maioria, com votos contrários dos vereadores Suzy Pereira, Pedro Dornelles e vereador Luciano Flores. E votos favoráveis do vereador Flávio Lara, Dirceu Lopes, Zaide, Otávio Teixeira, Ademar Duarte e o vereador Carlos Maia. Leitura do projeto de lei 080/2013, o vereador Sérgio Oliveira fez a proposição para a derrubada dos pareceres do projeto de lei 080/2013. O senhor presidente colocou em discussão, fizeram uso da palavra os vereadores Flávio Lara, Carlos Maia, Luciano Flores, Pedro Dornelles, Dirceu Lopes, Sérgio Oliveira. Em votação foi aprovado por maioria, com votos contrários do vereador Luciano Flores, Pedro Dornelles, e com votos favoráveis dos vereadores Ademar Duarte, Carlos Maia, Suzy Pereira, Zaide, Otávio Teixeira, Flávio Lara, Dirceu Lopes e vereador Sérgio de Oliveira. O vereador Sérgio Oliveira fez a proposição para a derrubada dos pareceres do projeto de lei 081. O senhor presidente colocou em discussão, fizeram uso da palavra o vereador Flávio Lara, Luciano Flores. Em votação foi aprovado por maioria, com os votos contrários do vereador Luciano Flores, Pedro Dornelles, e com votos favoráveis dos vereadores Ademar Duarte, Carlos Maia, Zaide, Otávio Teixeira, Flávio Lara, Dirceu Lopes, Sérgio Oliveira e vereador Suzy Pereira. Leitura do projeto de 081, o senhor presidente colocou em discussão, fez uso da palavra o vereador Pedro Dornelles. Em votação foi aprovado por maioria, com os votos contrários dos vereadores Pedro Dornelles, Suzy Pereira e vereador Luciano Flores, e com votos favoráveis dos vereadores Ademar Duarte, Carlos Maia, Por que isso agora? Está bobajado de tudo isso aí. Nomeação de votos. Morro e não vejo tudo. Nossa coisa. E com votos favoráveis do vereador Ademar Duarte, Carlos Maia, Zaide, Otávio Teixeira, Dirceu Lopes, Flávio Lara e vereador Sérgio Oliveira. Em oportunidade, o vereador Zaide, como vereador líder do governo, pediu a retirada do projeto de lei complementar 069/2013, e em pauta da votação, não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão na forma regimental que, para constar e for lavada a presente ata, o secretário subscreve juntamente com o senhor presidente. Está em discussão a ata da sessão ordinária do dia 29 de outubro, de número 3462. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Está aprovada a ata da sessão ordinária do dia 29 de outubro de 2013. Está em discussão a sessão extraordinária autoconvocada do dia 31 do mês de outubro de 2013, de folhas 3463 e 3464. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado. Eu peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos trabalhos. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. Ofício número 250 de 2013, Gabinete do Prefeito. Capão da Canoa, 31 de outubro de 2013. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho nesta oportunidade encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei em anexo, para que seja apreciado por esta Câmara, face aos fundamentos já delineados na exposição de motivos. Estima a receita e fixa a despesa do município de Capão da Canoa para o exercício financeiro de 2014. Ao ensejo, manifesto minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Valdomiro de Matos Novaski, Prefeito Municipal. Ofício número 251 de 2013, Gabinete do Prefeito. Capão da Canoa, 31 de outubro de 2013. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho nesta oportunidade enviar-lhe mensagem retificativa ao projeto de lei 069 de 2013. Ao ensejo, manifesto minhas cordiais saudações, atenciosamente, Valdomiro de Matos Novaski, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei 071 de 2013. Autoria mesa diretora. Altera o padrão de vencimento, nível do vigilante, do servente legislativo e do operário legislativo, no quadro de cargos de provimento efetivo, previsto na Lei 2341, de 5 de dezembro de 2006, e dá outras providências. Artigo 1º. Altera o padrão de vencimentos, nível do vigilante, do servente legislativo e do operário legislativo, no quadro de cargos de provimento efetivo da Lei 2341, de 5 de dezembro de 2006, que passa a ter a seguinte redação: denominação, quantidade de cargos, padrão de vencimento, nível. Assistente legislativo 1, padrão 25. Auxiliar legislativo 2, padrão 12. Vigilantes 4, padrão 11. Biblioteconomista 1, padrão 34. Oficial legislativo 2, padrão 18. Servente legislativo 2, padrão 11. Operário legislativo 1, padrão 11. Tesoureiro 1, padrão 31. Técnico em contabilidade 1, padrão 31. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, vereador Valmarino Alves Machado, presidente da Câmara Municipal. Exposição de motivos ao projeto de lei 071 de 2013. O respectivo projeto de lei altera o padrão salarial e o nível dos servidores de nível 6, já que a remuneração destes cargos estão abaixo do salário mínimo nacional. Nobres edis: é de conhecimento geral que nenhum trabalhador possa receber remuneração inferior ao salário mínimo nacional, sobre a afronta aos preceitos constitucionais. Ainda foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a súmula vinculante que estende a vedação de que nenhum trabalhador perceba menos que um salário mínimo nacional aos servidores. Como vejamos, súmula vinculante 16. Os artigos 7º, inciso 4º e 39, parágrafo 3º, redação da Emenda Constitucional 19 de 98 da Constituição, refere-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Pelo exposto, com o intuito de compatibilizar as remunerações dos cargos com as funções desempenhadas por seus titulares, apresentamos o presente projeto à apreciação do egrégio plenário. Capão da Canoa, 23 de setembro de 2013, vereador Valmarino Alves Machado, presidente da Câmara Municipal, vereador Sérgio Oliveira, vice-presidente, vereador Luciano Flores, primeiro secretário, e vereador Dilceu Lopes, segundo secretário. Em anexo ao projeto, encontra-se a estimativa de impacto orçamentário e financeiro, com data de 17 de 10 de 2013, assinado pela tesoureira Luciana Martinelli e pelo presidente ordenador de despesa. A metodologia de cálculo, a Lei 2341, de 5 de dezembro de 2006, Projeto de Lei 082 de 2013. Estima a receita e fixa a despesa do município de Capão da Canoa para o exercício financeiro de 2014. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Capão da Canoa para o exercício financeiro de 2014, compreendendo: item 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. 2. O orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 1º. O orçamento do município constitui-se em peça orçamentária única, compreendendo todas as receitas e despesas para o exercício 2014, sendo as despesas da administração indireta apresentadas de forma individualizada. Parágrafo 2º. Constituem anexos e fazem parte integrante desta lei: 1. Estimativa da receita para 2014 e 2016. Estimativa 2. Fixação da despesa. 3. Comparativo da receita e despesa por recurso. 4.
Anexo de riscos fiscais. 5. Demonstrativo da margem de expansão da despesa obrigatória de caráter continuado. 6. Demonstrativo da estimativa de compensação da renúncia de receita. 7. Metas anuais de resultado primário. 8. Metas anuais de resultado nominal. 9. Demonstrativo das receitas e despesa com manutenção e desenvolvimento de ensino MDE. 10. Demonstrativo das receitas de impostos e das despesas próprias com ações e serviços públicos em saúde. Parágrafo 3º. Também integram esta lei para fins de atendimento à Lei 43/20 de 64. 1. Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas. 2. Receita segundo a categoria econômica, demonstrativo da evolução da receita, resumo geral da despesa, demonstrativo da evolução da despesa, natureza da despesa segundo a categoria econômica. 3. Classificação da despesa conforme funcional programática. 4. Programa de trabalho por órgão e unidade orçamentária. 5. Demonstrativo de funções, subfunções e programas por projeto atividade. 6. Demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme vínculo. 7. Demonstrativo das despesas por órgão e função. Capítulo 2. Dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Seção 1. Da receita total do município. Artigo 2º. O orçamento fiscal e da Seguridade Social do município de Capão da Canoa, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas, de que trata a Lei Complementar 101 de 2000, artigo 1º, parágrafo 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a despesa fixada, acrescida da reserva de contingência. Parágrafo 1º. A receita total do município é de R$ 139.179.753,19, sendo, em observância à legislação vigente, desdobrada em: item 1, R$ 119.310.868,13 do orçamento fiscal da administração direta, sendo receita tributária R$ 46.166.560,70. Receita de contribuições R$ 2.925.943,95. Receita patrimonial R$ 826.420,49. Receita de serviços R$ 1.098.888,40. Transferências governamentais R$ 66.040.023,24. Dívida ativa R$ 7.037.841,41. Outras receitas R$ 3.685.771,50. Dedução da receita R$ 2.204.377,38. Deduções para Fundeb R$ 6.626.204,18. 2. Item 2. R$ 19.868.885,06 do orçamento fiscal da Seguridade Social, sendo receita de contribuições R$ 4.163.364,01. Receita patrimonial R$ 7.512.086,93. Receita intraorçamentária R$ 8.085.884,83. Outras receitas correntes R$ 107.549,29. Parágrafo 2º. A receita da administração direta será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, das transferências constitucionais legais e de transferências voluntárias da União, do Estado e do Estado do Rio Grande do Sul. Parágrafo 3º. A receita da administração indireta será realizada mediante transferências do Tesouro Municipal provenientes da contribuição dos serviços ativos, inativos e pensionistas, rendas de aplicações financeiras e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.
Parágrafo 4º. A receita estimada de que trata este artigo poderá ser atualizada pelas projeções bimestrais, de que trata o artigo 12, combinado com o artigo 52, inciso 2º, a linha A da Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo 5º. Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita ou o seu excesso poderão ser utilizados como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, suplementares de projetos, atividades ou operações especiais. Seção 2. Da fixação da despesa. Artigo 3º. A despesa total autorizada para o município é de R$ 135.600.427,15, sendo fixada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, reserva de contingência de R$ 3.579.326,04, totalizando a importância de R$ 139.179.753,19, desdobrada da seguinte forma. Na administração direta, há 110.314.458,06. O total da despesa fixada para o Poder Executivo sendo pessoal e encargos sociais, R$ 63.027.154,15. Outras despesas de custeio, R$ 41.209.694,13. Juros e encargos da dívida, R$ 501.439,61. Investimentos, R$ 4.281.680,49. Precatórios e decisões judiciais, R$ 243.489,49. Amortização da dívida, R$ 1.051,19. Desculpa, R$ 1.051.019. B. R$ 3.579.326,04. A reserva de contingência do Poder Executivo, correspondente a 3% da receita estimada da administração direta, para o exercício de 2014, discriminada no anexo de riscos fiscais. C. R$ 5.419.084. R$ 5.417.084,03. O total da despesa fixada ao Poder Legislativo, nos termos do artigo 29-A da Constituição Federal de 88, sendo pessoal e encargos sociais, R$ 3.892.929. Outras despesas de custeio, R$ 1.058.000. Investimentos, R$ 466.155,03. Tem 2. Na administração indireta, a linha A, R$ 6.002.495. O total da despesa fixada para o IMSS, Instituto Municipal de Seguridade Social, sendo pessoal e encargos sociais, R$ 5.403.295. Outras despesas de custeio, R$ 569.200. Investimentos, R$ 30.000. B. R$ 13.866.390,06. A reserva de contingência do Instituto Municipal de Seguridade Social. Parágrafo 1º. As despesas por conta das dotações vinculadas a convênios, operações de crédito e outras receitas de realização extraordinária somente serão executadas ou utilizadas de alguma forma se estiver assegurado seu ingresso no fluxo de caixa no decorrer do exercício. Seção 3. Da reserva de contingência. Artigo 4º. Os recursos da reserva de contingência da administração direta são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, descrito no anexo 4º, e ainda para obtenção do resultado primário positivo no exercício. Parágrafo 1º. Para efeito desta lei,
entende-se como outros riscos e eventos fiscais imprevistos, as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção do serviço de competência de cada uma das unidades gestoras, não orçados ou orçados a menor. Parágrafo 2º. Não se efetivando até 31 de outubro de 2014 os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes a que se destina a reserva de contingência definida no artigo 3º, inciso 1º, a linha B, os valores ali definidos poderão ser utilizados pelo chefe do Poder Executivo como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Capítulo 3º. Da apresentação e alteração do orçamento. Seção 1. Da classificação orçamentária. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária até o nível solicitado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul para o acompanhamento da execução do orçamento. Artigo 6º. Fica autorizado o Poder Executivo e ao Legislativo, para fins de execução orçamentária, criar, transferir valores ou extinguir desdobramento à classificação orçamentária da despesa. Seção 1. Da autorização para abertura de créditos suplementares. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares por decreto na administração direta e indireta, observados os artigos 8º, 9º e 13º da Lei Complementar 101 de 2000, até os limites a seguir. Parágrafo 1º. 20% da projeção da receita da administração direta, inclusive a previsão adicional reestimativa, exclusivamente para as despesas com pessoal civil, compreendendo valores relativos à remuneração e seus encargos. Parágrafo 2º. 5% da projeção da receita da administração direta, inclusive a previsão adicional reestimativa para as demais despesas. Parágrafo 3º. Os créditos suplementares de que tratam este artigo serão executados mediante a utilização dos seguintes recursos. Item 1. Da anulação parcial ou total das dotações orçamentárias, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 43/20, de 17 de março de 1964. Item 2. Oriundos das operações de créditos com entidades do Sistema Financeiro Nacional, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. Excluem-se destes limites as eventuais diferenças a serem suplementadas ou reduzidas no orçamento do Poder Legislativo, decorrente da apuração da receita total do exercício 2013, para fins de aplicação do percentual sobre a receita tributária e das transferências do município, nos termos do artigo 29-A da Constituição de 88, bem como aqueles utilizados para a cobertura de eventual insuficiência de dotações do Grupo Natureza, da despesa 1, pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação da despesa consignadas ao mesmo grupo. Parágrafo 5º. Exclui-se também desses limites os créditos adicionais suplementares decorrentes. Item 1. De leis municipais específicas aprovadas no exercício. 2. Do superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior. 3. Do excesso de arrecadação. 4. Dos recursos oriundos de convênios e repasses não previstos no orçamento. 5. Da reserva de contingência com valores específicos para esse fim, e que ultrapassem o necessário para o atendimento do déficit financeiro apurado no exercício anterior, nos termos do artigo 4º, parágrafo 2º. Parágrafo 6º. Considerar-se-á excesso de arrecadação, para efeitos desta lei, o estorno de restos a pagar, efetuado no exercício conforme o vínculo de recurso, que se transforma em liberação de recursos financeiros como fonte de custeio para novas despesas. Parágrafo 7º. Os créditos adicionais de que trata este artigo são provenientes: a. De recursos vinculados, sendo que serão utilizados exclusivamente para atender o objeto de sua vinculação. B. De recursos livres, observada a devida alocação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Artigo 8º. Os créditos suplementares do Poder Legislativo, cuja fonte de cobertura seja o próprio orçamento daquele poder, poderão ser abertos por ato próprio, até os limites a seguir. Parágrafo 1º. 20% da projeção da receita, inclusive da previsão adicional reestimativa, para despesas com pessoal civil, compreendendo valores relativos à remuneração e seus respectivos encargos.
Parágrafo 2º. 5% da projeção da receita da administração direta, inclusive a previsão adicional, reestimativa, para as demais despesas. Seção 3. Do remanejamento e transferência de dotações. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias. Parágrafo 1º. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilidade orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais. Parágrafo 2º. Para efeitos das leis orçamentárias, entende-se: 1. Transposição. O deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício. 2. Remanejamento. Deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade, ou ainda de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que alteram a lotação durante o exercício. 3. Transferência. Deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de uma mesma unidade orçamentária ou de um mesmo programa de governo. Capítulo 4º. Das disposições finais. Artigo 10. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta lei, o montante de receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal, previsto nos demonstrativos referidos no inciso 1, 2 e 4. Nos incisos 1, 3 e 4. Parágrafo único do artigo 1º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2014. Artigo 11. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2014, gabinete do prefeito municipal Valdomiro de Matos Novaski, prefeito municipal. Exposição de motivos ao projeto de lei 082 de 2013. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei orçamentária anual reflete, a nível analítico, as ações, atividades, produtos e serviços contemplados no Plano Plurianual 2014-2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2014. O desdobramento das receitas e suas respectivas origens visam demonstrar a capacidade de arrecadação do município, tanto em relação às receitas próprias, impostos, taxas e contribuições, quanto às transferências legais e constitucionais do Estado e da União, não computadas as transferências voluntárias devido à sua natureza esporádica. A projeção dos valores ora apresentados deu-se pela evolução histórica observada nos últimos 3 exercícios, como através de indicadores disponibilizados pelos órgãos governamentais responsáveis pelos repasses a que o município tem direito, e ainda com base nas informações disponibilizadas pela FAMURS, Federação das Associações dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, e CNM, Confederação Nacional dos Municípios. A projeção das despesas de custeio levou-se em consideração, além da evolução histórica, o crescimento vegetativo dos gastos com pessoal e seus respectivos encargos sociais, acrescidos da projeção de variação do IGPM no exercício corrente. Para a projeção das despesas de capital, considerou-se o montante a ser arrecadado e subtraídas as despesas com pessoal e de custeio, amortização da dívida, precatórios judiciais e observando-se os projetos previstos no PPA e LDO para o exercício de 2014. O índice de suplementação para demais despesas foi solicitado em 5%. Tanto em decorrência das mudanças estabelecidas para a contabilidade pública a partir de janeiro de 2013, com a implementação da contabilidade aplicada ao setor público, CASP, visando a adequação do orçamento às novas regras, como também pelo cenário de crise econômica que os municípios têm enfrentado e que vem se arrastando e se agravando ao longo dos anos. O sistema federativo é bastante complexo e, em razão de seu desequilíbrio, o país está sendo levado ao estrangulamento das políticas públicas. Ao mesmo tempo em que se aumentam as demandas da população e se repassam para os municípios as competências para atendê-las, os recursos continuam concentrados na esfera federal. Esta situação não é recente, porém ela tem se agravado com o passar do tempo,
O município tem tentado cumprir sua responsabilidade de atender às demandas do cidadão. No entanto, as dificuldades aumentam a cada dia. Aumentam as demandas, aumenta a necessidade de receita do município, e se não o é por repartição dos recursos concentrados na esfera federal, necessariamente o município terá que arrecadar mais no âmbito de sua competência, seja por aumento ou criação de impostos, seja pela modernização da máquina administrativa. E para atender esta demanda crescente, sem fonte de custeio, que se propõe um percentual de suplementação para as demais despesas em 5%, já que um percentual menor pode engessar a administração, já engessada pelos procedimentos legais na execução da despesa, possibilitando a perda de oportunidades na execução do serviço à sociedade. Convém salientar que as projeções de receitas foram efetuadas com base na evolução histórica até 30 de setembro de 2013 e que, por esta razão, poderão sofrer ajustes por ocasião do encerramento do exercício. Entretanto, cabe ressaltar que, nesta ocasião, os valores projetados representam a capacidade máxima de arrecadação do município. Na forma do artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000, o presente projeto foi levado ao conhecimento da população através de audiência pública realizada em 31 de outubro, da qual segue em anexo a respectiva ata e a lista de presenças. Diante do exposto, envio o presente projeto de lei à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal de Capão da Canoa. Capão da Canoa, 31 de outubro de 2013, Valdomiro de Matos Novaski, prefeito municipal. Senhor presidente, pela ordem, não consta aqui a ata e a lista de presenças da audiência pública realizada em 31 de outubro no projeto. Ok, será solicitada então aí, junto à parte administrativa da Câmara, para que nós incorporemos aqui no projeto a ata e a solicitação feita pelo senhor. Projeto de subemenda 001 de 2013, de autoria do vereador professor Luciano Flores, do Partido dos Trabalhadores. Altera o artigo 1º do projeto de lei número 076 de 2013, que altera o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Municipal 2800, de 4 de março de 2011, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Municipal 2800, de 4 de março de 2011, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Não terão direito ao benefício de que trata o parágrafo 2º do artigo 2º desta lei os servidores que apresentarem faltas injustificadas durante o mês imediatamente anterior ao da concessão. Artigo 2º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do vereador professor Luciano Flores, 1º de novembro de 2013. Vereador professor Luciano Flores, Partido dos Trabalhadores. Exposição de motivos. Esta subemenda é para corrigir a emenda do projeto de emenda. Tal subemenda é para corrigir a ementa do projeto de emenda 019 de 2013, conforme contempla o regimento interno da Câmara de Vereadores, exposto no seu artigo 206, parágrafo 2º. Capão da Canoa, 1º de novembro de 2013, vereador professor Luciano Flores, Partido dos Trabalhadores. Projeto de emenda 020 de 2013, de autoria do vereador Aires Silveira Gomes, Partido Democrático Trabalhista. Altera a redação do artigo 3º do projeto de lei 077 de 2013, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 3º do projeto de lei 077 de 2013, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. As informações devem ser claras, objetivas e feitas em letras de imprensa, legíveis, no mínimo tamanho da fonte 80, em cartaz medindo a partir de 20 por 30 para facilitar a leitura. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do vereador Aires Silveira Gomes, 31 de outubro de 2013, bancada do PDT. Justificativa. Tal emenda é para que fique melhor esclarecido o descarte de medicamentos usados ou vencidos pelos usuários. Capão da Canoa, 31 de outubro de 2013, vereador Aires Silveira Gomes, Zaide, bancada do PDT.
Chama ele. Senhor presidente, eu peço que votem a mensagem retificativa do projeto 069-0015, do projeto de lei 069, para que o projeto seja votado na casa hoje, que está na pauta de votação. Eu acho que, pois agora, eu acho que você pediu urgência. Eu acho que tem que votar agora. Acho que é em discussão. Está em discussão, então, o pedido aí, solicitação do vereador Zaide, em relação aqui ao projeto de lei de sua autoria, a emenda de lei da sua autoria, do que trata... Senhor presidente, não. É a mensagem retificativa mensagem, 0015, portanto, que é do corrigindo, projeto então, 069, que vai para votação. Então tá, a mensagem retificativa ao projeto de emenda 020/2013, de autoria do vereador Aires Silveira Gomes, do PDT. Pela ordem. Que aqui consta como autor o vereador Aires Silveira Gomes. Então, Agora que nós vamos ler. muito bem. Então, daqui a pouquinho estaremos aí colocando em discussão e também em votação o pedido de urgência para que seja votado aí a mensagem retificativa, portanto, aí solicitada pelo vereador Zaire. Mensagem retificativa 015 de 2013 ao projeto de lei 069 de 2013. Valdomiro de Matos Novaski, prefeito municipal de Capão da Canoa, dirige-se a esta Câmara a fim de apresentar mensagem retificativa ao projeto de lei 069 de 2013 para alterar o artigo 8º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Isto posto, reitero a esta colenda Câmara a solicitação para que aprecie o projeto de lei 069 de 2013, considerando a presente mensagem retificativa na forma do artigo 17 da Lei Orgânica do Município. Capão da Canoa, 31 de outubro de 2013, Valdomiro de Matos Novaski, prefeito municipal. Muito bem, agora sim, está em discussão aqui o pedido de urgência da mensagem retificativa 015 de 2013. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Está aprovado a solicitação do vereador Zaide em relação à mensagem retificativa. E estará, então, inserido junto ao projeto para a ordem do dia.
Passamos de imediato o espaço de oradores inscritos e com a palavra o vereador Luciano Flores. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, imprensa, Rádio Horizonte, os nossos ouvintes, imprensa televisiva no canal 20, programa Tela 20. Venho aqui na tribuna, em primeiro lugar, fazer um chamamento a todos os homens do município de Capão da Canoa para o Novembro Azul. Inclusive eu coloquei uma fita aqui e estive conversando com o secretário de Saúde, o Abel Júnior, do sucesso que foi o Outubro Rosa, que foi assim, superada a expectativa do secretário. Foi feito um reforço, ele pediu um reforço para a 18ª Coordenadoria de Saúde de Osório, no que tange aos exames de preventivo, de mamografia, de cuidados com a mulher, de acolhimento, consultas das mulheres vitimizadas pela violência intrafamiliar, pelo álcool, pela drogadição e por essas mazelas sociais. Então, eu estive conversando com ele hoje pela manhã e ele me dizia, e o Elton, o assessor, e a Marlene, que é assessora também, coordenadora, me dizia do sucesso que foi o Outubro Rosa. E uma das coisas que se atribuiu foi a divulgação, o pedido da comunidade, o pedido dos meios de comunicação, para que as mulheres participassem, para que dessem o primeiro passo, não só do exame de mamas, mas também do preventivo do colo do útero e de outras doenças. E agora eu queria então convidar os homens, como presidente da Comissão de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, convidar para que os homens procurassem os serviços de saúde, principalmente acima de 40 anos. Então está sendo feita uma campanha grande, que é para o exame ao câncer de próstata. Embora a gente saiba que é um tabu na sociedade o homem realizar esse exame, mas também as estatísticas comprovam a eficácia quando se descobre precocemente, que tem sim solução. E vereador, por gentileza, o local que vai ser feito esse atendimento? Isso. A princípio, pelo que eu tenho, a Secretaria de Saúde está se organizando. A procura por exames nos locais normais, principalmente através do seu médico ou então do posto 24 horas lá, para que seja, no homem indo procurar essa demanda, será encaminhado. Então a Secretaria de Saúde já está vendo junto à 18ª Coordenadoria como é que o Estado vai fazer esse reforço também, assim como fez no Outubro Rosa. E assim que tiver um posicionamento, vereador Dr. Dilceu, o secretário de Saúde irá trazer aos meios de comunicação. Mas a dificuldade maior que eu vi desde o dia 1º de novembro na mídia estadual e nacional é do homem procurar. O homem não procura. E ele não procura para fazer o exame, porque o exame é o exame de toque retal. E o homem tem esse preconceito. Mas o que é importante? Já não é mais aquilo que um dia foi. Então é bom procurar o seu médico e se esclarecer. Às vezes, e antes desse exame, pode-se fazer um exame de sangue, onde também é detectado. Então, leva os sintomas para o médico, faz um exame de sangue, confia no seu médico, e aí talvez será necessário ou não. Então, a partir dos 40. Outra situação, e homens vítimas do alcoolismo e da drogadição. Então, o Novembro Azul, ele ultrapassa o exame da próstata. Ele vai adiante. Estatísticas comprovam no Brasil que o Outubro Rosa
trouxe consigo uma enorme demanda de homossexuais, de lésbicas, que foram procurar saúde. Foram aos postos de saúde verificar as suas mamas, verificar, sim, mulheres que não tinham relacionamento único, que tinham vários relacionamentos, buscar, sim, exame preventivo do colo do útero. Então, isso já se vê como algo que se avançou nas políticas de saúde a título de Brasil. Os homens, chamar também os homossexuais, os gays, os transexuais, os bissexuais, para que procurem o médico, para que não fiquem à margem da sociedade, também pelo preconceito de não ir até o posto de saúde. Porque o homem que hoje se diz bissexual, a Universidade de São Paulo fez uma pesquisa e ele tem a relação sexual com mulher e com homem também. Então, isto requer um cuidado maior na sua saúde. Então, aproveite o Novembro Azul, busque o seu médico e faça o exame. Busque um acolhimento no setor indicado e faça o exame. Mas, mais do que este segmento, os homens, e principalmente os idosos, acima de 60 anos, onde muitas vezes é irreversível se não fazer a prevenção. Não tem muito tratamento. E aí fica uma família toda desamparada pelo óbito do ente querido. E isso é o que não se quer. Vereador, me permite uma parte aí, vereador. Só para descontrair. Ok. Agora sim, está funcionando. O microfone, só para descontrair, quando o senhor fazia essa explanação e o assunto realmente muito sério, realmente existe um tabu muito grande nesse sentido. Então, muitas pessoas, quando o senhor fazia esse relato aí, a sua preocupação a respeito dessa situação, muitos olhavam aqui para o doutor Disseu, principalmente para suas mãos, né? Então, gerou aqui, até para que o senhor possa compreender por que alguns não que não estivesse levando a sério aí, não o que o senhor estava relatando, apenas que nós temos aqui um vereador que é médico, né? E veio aí uma certa descontração nesse sentido, olhando para o doutor Disseu e olhando para suas mãos, né? Mas é importante. Quando a gente olha, já é o primeiro passo, porque muitos estão cegos pelo preconceito e pela cultura machista. Então, quando a gente abre os olhos e enxerga em si mesmo a necessidade de buscar um médico, já é um grande passo. E quem agradece isso é a própria esposa, que não quer ficar viúva. Perguntado também, está agora no YouTube circulando, perguntado às viúvas quanto à questão da viuvez, em função do câncer de próstata, que os maridos faleceram pelo câncer de próstata, incrível. Mas elas vinham há anos notando com o marido os sintomas, sofrendo junto com o marido a doença e pedindo para que ele procurasse um médico. E elas dando como exemplo o próprio preventivo, que elas fazem, onde elas se expõem para outro homem também, para que faça o exame. E elas mostram com tristeza isso, porque não foi falha do casamento, e sim foi um egoísmo do homem e não procurar o recurso e procurar a sua saúde. Então, bem-vindo Novembro Azul, que ele seja tão exitoso quanto o Outubro Rosa e que as políticas realmente se tornem de Estado e não de governo, que elas perpassem os anos e cada vez mais a gente diminua esse índice de óbitos. Queria agradecer também as orações que as pessoas têm feito pela minha mãe, e embora a pessoalidade, mas é o uso da tribuna, muitas pessoas procuraram, ela já deixou o hospital e se encontra agora sobre os meus cuidados,
coube a mim, como filho mais velho e por decisão da família, ficar com elas 24 horas do dia. Ela se encontra ainda acamada, necessitando de cuidados com fralda e remédios e outros cuidados de banho e tudo, e a gente tem buscado isso, e eu gostaria de agradecer então, de pronto, ao Dr. Dilceu, que tem sido um médico extremamente dedicado. Já era meu médico de família, que outras vezes eu já vim aqui dizer. Trata eu, a esposa, os filhos e tudo. E agora minha mãe. Muito obrigado, Dr. Dilceu, e que Deus lhe abençoe nessa caminhada. Queria agradecer também esta casa, pelas audiências públicas, que eu não pude participar da audiência pública, porque nós tínhamos um projeto no EJA da Escola Cícero, de trazer os jovens e adultos na quinta-feira aqui, presidente, às 19 horas, porque eles perguntam muito isso para os professores. Como já veio a Escola Leopoldina assistir uma sessão, já veio a Escola do Capão Novo assistir uma sessão, eles deixaram para vir nessa. Mas, infelizmente, por questões de transporte, não puderam se fazer presente. E como é meu horário de aula, às 19 horas, eu tive que permanecer na escola. Mas assisti pela internet a audiência pública, escutei a participação do povo e fiquei muito contente quando o povo, as associações, reivindicaram de forma efetiva e verdadeiramente as suas demandas, para que a gente pudesse analisar e votar com mais certeza. O povo que não vem, não veio, mas a nossa parte nós fizemos, e muito bem feita. Então, queria parabenizar o vereador Otávio, que é o presidente da comissão, que fez a audiência pública, e o vereador Pedro também, pela audiência pública que aconteceu. Eu quero trazer aqui, durante o seminário dos professores, no segundo dia, o prefeito Valdomiro, usando da palavra, ele disse que tinha ficado uma dívida da gestão passada de 11 milhões. E na hora estávamos eu e o vereador Flávio Lara lá. E um cidadão levantou, um professor, e pediu para que fosse investigado isso. E o prefeito se colocou à disposição, que ia chamar a contadoria também, para analisar, e que já estavam fazendo essas demandas. Mas eu quero trazer aqui, que eu estou encaminhando para as escolas, porque foi no seminário de educação, o relatório assinado pelo secretário da Fazenda, o Dr. Laércio, e pelo prefeito Valdomiro, no dia 15 de janeiro de 2013, que trata do exercício anterior. Está lá no site do Tribunal de Contas, está no portal Transparência da Prefeitura, que diz assim, ó: restos a pagar não processados, R$1.382.167,96. Restos a pagar, além, os processados, R$1.855.442,41. E diz assim, disponibilidade em caixa, um superávit de R$6.889.062,13. E no final do relatório, o prefeito assina, 15 de novembro, que não ficou dívida para o município, que houve um superávit acima de 3 milhões em dinheiro no caixa, e que não corria risco o município em razão disso. Então está no site do Tribunal de Contas do Estado, e, na realidade, essa colocação causou um alvoroço no seminário. Porque a gente sabe, e a gente ouve, que um prefeito não pode deixar dívida para o outro. Então eu não sei quem informou ao prefeito Valdomiro, quando ele colocou de uma dívida de 11 milhões. Mas como solicitaram lá aos vereadores que investigassem isso, eu trago de novo, senhor presidente, já concluindo. Então,
Aqui o relatório é Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas. E está no site do Tribunal de Contas e eu vou deixar à disposição no meu gabinete. De novo, restos a pagar não processados, que é aqueles que ficam do mês de dezembro ali para fechar as contas. R$ 1.382.167,96. Restos a pagar processados, que já tinha o empenho, já estava localizado, era só dar o cheque. R$ 1.855.442,41. Mas foi deixado em disponibilidade de caixa, no dia 1º de janeiro, R$ 6.889.062,13. Portanto, um superávit acima dos 3 milhões de reais. Então, só para deixar claro, e se esse professor está ouvindo a gente, quem estiver ouvindo ou assistir a programação da Câmara, senhor presidente, já está aqui posto. Então, eu repeti os números e está à disposição no meu gabinete e lá no site do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, inclusive, quando imprime o relatório, já está lá escrito: contador, secretário da Fazenda e prefeito Valdomiro. E finalizando, o meu compromisso é com a verdade, tanto que eu trouxe aqui. Poderia ter trazido só um número acima dos 3 milhões, mas trouxe como está lá no relatório. Total a pagar, total ainda processado e o que sobrou de disponibilidade em caixa. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, passamos o espaço às lideranças de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes de bancada. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passando de imediato o espaço da votação, a ordem do dia. Eu faço a proposição que seja lido somente a ementa e declare os pareceres. Se os vereadores entenderem, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação a minha proposição. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado e assim será feito. Só lido somente a ementa e declarar o resultado dos pareceres. Mensagem retificativa 015 de 2013. Ao projeto de lei 069 de 2013. Parecer jurídico 94 de 2013. A presente mensagem retificativa corrige o artigo 9º do projeto de lei número 69 de 2013, conforme sugestão feita por esta Procuradoria. Desta forma, pode a MR 015 de 2013 seguir os trâmites previstos na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno da Câmara de Vereadores. É o nosso parecer, salvo melhor juízo. Capão da Canoa, 4 de novembro de 2013, Dr. Domingos Signorelli e Silvana Pinheiro Schack. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Orçamento e Ambientais. Relator atende, secretário favorável e o vereador presidente Otávio Teixeira declara atende. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator constitucional, secretário favorável e o presidente, vereador Carlos Mendes Maia, declara constitucional. Está em discussão a mensagem retificativa 015/2013. Presidente, só uma pequena correção que foi levantada pela vereadora Demar aqui, referente ao parecer jurídico da Casa. Como responsável pela Comissão de Constituição e Justiça, houve um erro de digitação referente ao parecer da Casa, onde fala no artigo 9º, e na verdade é o artigo 8º. Então, na verdade, a gente desconsidera o parecer da Casa e somente o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Eu até acredito que o parecer pode ser corrigido posterior para deixar por completo. Será enviado para fazer devida correção. Continua em discussão o projeto, mensagem retificativa 015/2013. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado e fará parte do projeto de lei 069/2013.
Projeto de Lei 069 de 2013 regula o procedimento para aplicação do artigo 1276 do Código Civil, Instituto do Abandono e da outras providências. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Ambientais. Atende às disposições técnicas do serviço público. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Constitucional. Parecer jurídico. Ainda deve ser suprimido o artigo 8º, revogado as disposições em contrários, que foi alterado pela mensagem retificativa 15. Está em discussão o projeto de lei 069/2013. Não havendo... Eu quero discutir. Está em discussão, com a palavra o vereador Sérgio Oliveira, seu espaço de 2 minutos. Senhor presidente, as excelências, os senhores vereadores, público presente e imprensa representada. Começo a minha fala citando aqui a exposição de motivo, quando diz: o projeto de lei visa regulamentar o procedimento para aplicação do artigo 1276 do Código Civil Brasileiro, dispositivo que versa sobre o Instituto do Abandono de Propriedade Particular no município de Capão da Canoa. O projeto de lei visa minimizar um problema que é antigo em nosso município. Inúmeros imóveis encontram-se abandonados por seus proprietários e a falta de manutenção, cuidando e destinação para os mesmos está dando guarida para invasões desordenadas, acarretando assim inúmeros problemas sociais. A respectiva proposta permite que o município aproprie-se de imóveis que se encontram abandonados pelos proprietários e tenha os mesmos uma destinação em prol da comunidade. Quando eu leio essa exposição de motivo, eu resgato aqui, mais uma vez, uma frase utilizada pelo companheiro Flávio Lara, de Ulisses Guimarães, em relação aos pedidos de urgência, em que ele disse que não existe a solicitação de urgência, existe sim, são atrasos. E quando a gente vê um projeto dessa natureza aqui, se preocupa com essa situação, me faz reportar se no passado ninguém atentou a isso. Ou se de repente essa situação privilegiava algumas pessoas que tivesse interesse para que assim o fosse. Porque certamente, se uma ação como esta, que chega de forma tardia aqui nesta casa, tivesse sido aplicada lá no passado, independente de quem quer que lá estivesse, independente de que bandeira, política partidária, mas se essa ação já tivesse sido tomada lá no passado, quantas coisas seriam evitadas aqui no nosso município? Hoje se sabe-se que este é um problema crônico que ainda estamos vivenciando aqui em Capão da Canoa, que é a questão das invasões. E no momento que elas procedem, é evidentemente que não vão gerar impostos e sem dinheiro nada se faz. Mas essas mesmas pessoas, até porque é um direito delas, devem ser atendidas pelo serviço público. Então, muitas coisas poderiam ser evitadas lá no passado, se uma ação como essa, que chega de forma muito tardia aqui nessa casa para nós aprovarmos. E alguém poderá perguntar: você é contra a invasão? Eu sou contra a forma como se faz, porque junta-se o trigo e junta-se o joio nesse sentido. Mas o culpado maior dessas situações todas que ocorreram em Capão da Canoa e ainda ocorrem em Capão da Canoa são essas pessoas que abandonam as suas propriedades e o governo que foi omisso nesse sentido até então. Os governos que já tivemos aqui em Capão da Canoa. E também a omissão dos governos até então de ter um projeto habitacional,
aqui no nosso município, que fez com que muitas pessoas em situação de ter uma condição de vida menos privilegiada tivesse que tomar esse tipo de atitude de ter que invadir estas propriedades. E esse é um problema enorme que nós temos em Capão da Canoa e que, a partir desse projeto, passa a ser corrigido. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Flávio Lara, seu espaço, 2 minutos. Senhores vereadores, senhor presidente, eu só venho a essa tribuna dizer que, na verdade, esse projeto até desnecessário porque já está nos códigos municipais. Mas eu quero atentar para o artigo 2º, e eu fiz isso no plenário da comissão devida, na audiência pública. Eu quero atentar para o artigo 2º no seu inciso 3º, porque era uma preocupação de todos nós, até para que a nossa comunidade saiba. Então, poderá haver a encampação de imóvel, no inciso 3 diz, se não estiver na posse de outro. Então, isso esclareceu bastante na audiência pública, acalmou os ânimos. Portanto, aquele terreno que já está em posse de outros, como o Serginho falou, uma invasão, terreno privado, não é ação, não é objeto de ação do Executivo. Então, com esse inciso 3º e esclarecimento do secretário, quando questionei ele sobre isso, e ele afirmou categoricamente que era realmente esta a redação, eu voto tranquilo o projeto 69. Obrigado. Continua em discussão. Presidente, eu quero discutir. Com a palavra, vereador Pedro Donelli, seu espaço, 2 minutos. Senhor presidente, prezados colegas vereadores, quero dizer que o projeto, a gente também já discutimos esse projeto no outro dia que foi retirado, inclusive, e eu acho que, assim, se é numa situação onde o governo federal encaminha um projeto desse, o governo estadual deve ser interpretado como, pô, o Estado está querendo tomar conta da propriedade particular, né? Até porque os governos que estão, tanto no Estado como no governo federal, é um governo de esquerda. Agora, não que o projeto seja ruim, mas o projeto, assim, do ponto de vista de concretizar o feito, ele é extremamente complicado. Tu pode ver que ele tem uma série de situações em que você precisa cumprir todo aquele rito para poder dar certo. Então eu vejo que não é uma coisa simples, né? O fato de não ter ninguém em cima da área, como o Flávio relatou, é o fato de que o terreno poderá estar sendo cuidado, né? Mas a questão de não estar pago o imposto, o município vai na justiça e executa, né? Qual é a outra prova, assim, que teria? Bom, só se o proprietário, de uma forma espontânea, dissesse, eu não quero mais a área, né? E aí, evidentemente, caberia, né? Ele poderia passar até para uma outra pessoa, de família, ou poderia o município, então, tendo cuidado de observar todo o rito que aqui está na lei, certamente poderia fazer o uso da área. Mas eu chamo a atenção de que o município, até hoje, não foi competente para cuidar daquilo que tinha, daquilo que tem. Nós temos muitas áreas públicas aí que foram ocupadas, inclusive ruas, inclusive tem ruas que têm mandado da justiça pedindo para que o município cumpra a retirada para fazer a rua ali, o município não cumpre, né? Então, tomara, né, que haja, que a lei, na verdade,
ela sirva ao menos para alertar o proprietário que cuide melhor do seu imóvel. Certamente, se ele não estiver cuidando, ele vai saber que tem uma lei no município que poderá fazer com que o município faça uma intervenção na área dele. Mas eu acho, e vou votar a favor, mas acho que ela, assim, do ponto de vista de realização, né, de que aconteça mesmo, do município ter uma propriedade que outra pessoa seja dona e que desistiu por alguma razão, ela é muito... vai ser muito difícil de acontecer. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Zaide, seu espaço 2 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero discutir o projeto e digo que isso é um projeto que vem para regularizar, são loteamentos que já foram repassados, vendidos, e muitos terrenos desse município não foram quitados também junto às empresas. Então ficou partes judiciais entre empresa e compradores, e ali facilitando invasões grandes em áreas de município também. Então eu acho que é um projeto que o município vem tomando cuidado agora, para que faça também essas contenções em áreas particulares que foram vendidas e também não recebidas, não só abandonadas, porque eu vejo nesse município muitas áreas abandonadas, sim, e que acabam sendo invadidas, que eram áreas particulares. E no momento que houver uma encampação do município, a partir de agora, quer dizer, Pedro, que nós vamos ter todo o cuidado e cobrar dos próximos prefeitos que virão para esse município, que não suporte uma invasão em cima de área pública ou em cima de uma rua. Isso vem acontecendo há muitos anos atrás. E a gente veja isso, sabe? E nenhum prefeito desse município tomou providência. Mas que com esse projeto de lei, hoje aprovado nessa casa com certeza, e eu agradeço a compreensão dos vereadores, para que também a gente faça essa contenção. Porque às vezes eu digo assim, ó, que a miséria nesse nosso município está chegando. Mas miséria que não é nossa, miséria de todos os municípios. Não tenho nada contra, eu acho que a pobreza é uma coisa que vem de uma natureza de qualidade de vida que às vezes a própria sociedade não busca, porque o caminho é a educação. Então ela sai de todos os municípios do Rio Grande, e quando o Capão da Canoa tem áreas de invasão, áreas que são desse estilo, que estão abandonadas, e essa pobreza que vem de outros municípios buscando melhores dias de vida no nosso município. Então eu acho assim, ó, que o município também tomando providência dessas áreas, que dê condições depois para que esse pessoal que vem para Capão da Canoa tenha um lugar com mais condições de vida. Eu sempre digo que o município, os prefeitos que vierem, que tome posse dessas terras e ali urbanize para que dê condições para as pessoas mais carentes terem um lugar de moradia. É isso aí. Muito obrigado. Continua em discussão. Essa palavra. Com a palavra, vereador Luciano Flores, seu espaço 2 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, só quero deixar posto aqui, presidente, que semana passada eu tinha votado contrário ao relator por a matéria ser inconstitucional e não de competência do município da maneira que estava, revogando as disposições em contrário. Então eu conversei com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu mudei o meu voto, porque agora, uma vez que a gente aprovou na sessão passada, a casa aprovou, o plano municipal, agora já se tem um caminho, quer dizer, foi feito um planejamento, existe um plano municipal para fazer a contenção destas invasões. Mas eu queria chamar a atenção aqui para o código, diz assim, artigo 4º, atendidas as diligências previstas no artigo 3º e evidenciadas as circunstâncias mencionadas no artigo 2º desta lei, o chefe do Poder Executivo Municipal decretará. Esse decreto aqui está vindo antes da decisão judicial. Só colocando para Vossa Excelência, vereador Zaide, lá no parágrafo único do artigo 5º, diz assim, a publicidade do ato oportunizará o contraditório e a ampla defesa. Isso é um dos motivos que me faz votar favorável. E no parágrafo único
artigo 6º, o imóvel, uma vez arrecadado pelo município, não poderá beneficiar-se de programas de recuperação de créditos fiscais que parcelem, dispensem ou reduzam as penalidades pecuniárias e atualizações monetárias. E aí sim, tirando ali, revogadas as disposições em contrário, está tranquilo. Senão entrava em choque com legislação municipal. E aí era mais complicado. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Dilceu Lopes, seu espaço, 2 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto que tem o 069 não tem nada a ver com a explicação que os senhores estão falando. Áreas públicas tem dono. Tem dono, sempre teve. Qual é o problema das áreas públicas terminar com as invasões? As áreas públicas. O que tem que ver esse projeto com isso? Esse projeto simplesmente autoriza a encampação do imóvel pela prefeitura, pelo Poder Executivo. Simplesmente isso. Desde que preencha aqueles requisitos que diz aqui no artigo 2º. Nada a ver com a projeção de que vocês estão falando que vai acontecer. Isso é uma utopia. A invasões de área pública existe. Tem dono? Tem. Qual é o motivo de não terminar com essas invasões? Nenhum. Então, o projeto que nós vamos votar agora é simplesmente autorizando a encampação do imóvel pelo Executivo. Muito obrigado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Está em votação o projeto de lei 069/2013, juntamente com a sua mensagem retificativa 015/2013, já aprovada. Está em votação. Está aprovado com o voto contrário do vereador Ademar Duarte e eu declaro meu voto favorável. Antes de encerrar a sessão, gostaria de relembrar os vereadores que dia 8, agora, sexta-feira, às 18 horas, haverá sessão solene homenageando os 20 anos da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Às 18, né? Às 18 horas. Sessão solene. Terno e gravata dos vereadores. Senhor presidente, na hora que o senhor abriu para as lideranças partidárias, eu casualmente estava fora, eu gostaria de só fazer um esclarecimento referente à audiência pública do vereador Lara, se possível, com a sua autorização. Está à disposição, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, principalmente ao presidente da Comissão de Saúde, o vereador Lara, referente à apresentação do primeiro quadrimestre de 2013, onde a funcionária Adriana nos apresentou e fez uma apresentação onde surgiu algumas dúvidas e foi muito preocupante. Eu me sinto responsável em lhe passar a informação quando apresenta no ano de 2013, referente àquelas verbas que estavam faltando e que o que nos tinha nos passado é que não tinha sido informado o demonstrativo do Fundo Nacional de Saúde. Deu a impressão que nós não tínhamos recebido esses valores. E aí, no momento da audiência, eu perguntei que seria uma irresponsabilidade se não tinham informado e nós estaríamos botando em torno de quase 180 mil reais por não ter vindo. Aí fomos procurar saber, com essa documentação, na verdade foi aberto um novo CNPJ para poder receber dinheiro do Fundo Nacional de Saúde, devido a alguns programas. E lá, em 2012, em janeiro de 2012, veio sim R$ 48.420,16. E em janeiro, R$ 40.677,01. E em fevereiro
de 2013, 42.258 com 30, e em fevereiro de 2012, 37.607 com 64. E lá, no referente aos programas e metas de projetos, onde também está R$ 101 mil, e em 2012, R$ 71.110. Eu gostaria de lhe entregar essa documentação, onde existem todas essas informações. Era só uma questão de esclarecimento e reconhecimento, até porque a secretária Suzy era vereadora na época, e eu, no momento quando eu levantei a suspeita, secretária, e eu levantei a questão referente, que seria uma irresponsabilidade, mas está aqui todo o documentário, então peço perdão, vereadora. Eu gostaria pela situação. de poder fazer uma parte aqui só para completar. Pois não, vereador, pois não. Até agradecer aos vereadores que vieram na sexta-feira para a audiência pública da saúde, do primeiro quadrimestre de 2013. E, na verdade, quando eu saí daqui da reunião, eu fui direto à Fazenda, ver os recursos e já de imediato vi que estava no outro CNPJ, por isso não aparecia. E se o vereador ficou até o final, viu que no final eu disse, olha, daqui para frente venha para cá o quadrimestre, que não venha comparativos, porque a apresentação do quadrimestre, ele é prescrito pela Constituição e regulado pela Lei 101 de 2000. Tem que vir a casa. E a vereadora Suzy já tinha saído quando eu disse, olha, nós não estamos aqui para fazer comparativos. Nós estamos aqui para fazer uma leitura de quadrimestre. Como foi feito o comparativo, fica difícil a gente não buscar dados. Mas eu no mesmo dia saí e já sabia, agradeço ao vereador também de trazer os dados, até porque me preocupou por causa que o outro quadrimestre já foi aprovado, o primeiro quadrimestre de 2013 foi aprovado por esse legislativo, e aí eu tive que ir de atrás para saber o que estava acontecendo com janeiro e fevereiro. Mas eu suspeitava que teria ido para outra rubrica. E assim eu fui. Né? Então, mas os valores foram empenhados, foram recebidos, só acho que seria de bom tom estar na planilha. Como não estava, surgiu toda aquela discussão, mas quero agradecer a todos, os vereadores que participaram, que puderam ficar até o final, para que a gente pudesse tirar todas as dúvidas na questão orçamentária da saúde, porque eu acho que é isso. Eu acho que a gente trabalhando junto trabalha melhor e sem criar problemas do passado, porque me parece que águas passadas até hoje nem o moinho moveu, né? Então é para frente que se anda e eu deixei esse pedido bem claro, que o próximo que vier venha só o quadrimestre para ser avaliado. Obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador. Então, só reforçar o que a gente estava falando. É só uma questão de justiça. A vereadora, que na época era secretária. Muito obrigado, senhor presidente, pelo entendimento de poder esclarecer. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para dia e horário regimental.